TV Câmara, Campinas. Olá, boa tarde. Agora são 2h44. Estamos ao vivo e a partir de agora você vai acompanhar o debate público sobre as condições de trabalho dos profissionais da saúde e licenças para tratamento. A presidência desse evento é do vereador Paulo Galtério. Acompanhe. Senhoras e senhores presentes, uma excelente tarde. Eu dando início aqui a um debate público sobre as condições de trabalho dos servidores públicos municipais e as licenças de tratamento de saúde. Eu dou por iniciada esse debate e tenho aqui ao meu lado ilustre vereador e companheiro de trabalho dessa casa, Jorge da Farmácia. Ao lado dele, o também vereador Ailton da Farmácia, também componente da Comissão de Saúde aqui da Câmara Municipal. Eu queria também pedir que compusesse a mesa o senhor Marcelo de Moraes, que é diretor do Departamento de Promoção à Saúde do Servidor. Seja bem-vindo. Tá? E acredito que tenha boas informações para a gente tratar desse assunto. Queria fazer a minha saudação aqui também ao vereador ilustre Carlão, do Partido dos Trabalhadores, que está prestigiando esse trabalho. Queria solicitar que compusesse a mesa o Daniel Santini, que é corregedor da Guarda Municipal de Campinas. E queria saudar também aqui o vereador professor Alberto, que manda um representante de nome Jonathan Nascimento, o vereador Campos Filho, que trouxe aqui para prestigiar esse trabalho a Claudicéia de Lima, também ilustre vereador Pedro Tourinho, que determinou a Luiz Miranda que o representasse aqui. Então, nós, dando início a esse trabalho, a gente vai tentar determinar aqui as causas do alto índice de licença de tratamento de saúde e as condições de trabalho dos servidores. Acreditamos que nós temos esse parlamento tem muito a contribuir com essa casa, e as pessoas que com certeza vão compor a mesa, Marcelo não quer sentar aqui do lado aqui, para a gente fechar? As pessoas que vão compor essa mesa certamente vão trazer subsídio para que a cidade possa saber melhor como anda as condições de trabalho dos funcionários e também o alto índice de servidores recebendo auxílio. E lembrando aqui, acredito que o Marcelo é a pessoa talvez mais qualificada para falar desse assunto. Eu vou daqui a pouquinho abrir a palavra. Eu vou lembrar aqui que dados extraoficiais, mais com cunho dentro daquilo que acontece na prefeitura, dá conta que de 5% a 7% dos trabalhadores estão em licença de tratamento de saúde ou tiveram licença de tratamento de saúde, o que gera um alto custo de servidores que deixam de fazer a sua atividade e acaba assoberbando os demais companheiros de trabalho, ainda sem se cogitar que isso acarreta a impossibilidade da contratação de outro servidor para o lugar. Então, a Comissão de Saúde, da qual eu faço parte como presidente, entendemos que era relevante esse tema para que a gente pudesse aprofundar um pouco mais nas causas e diminuir a licença de tratamento de saúde e melhorar as condições de trabalho. Vereador Jorge, se o senhor quiser dar uma palavra, o senhor tem a palavra. Boa tarde a todos.
gostaria de cumprimentar aqui o presidente dessa Comissão de Saúde, o vereador Paulo Galtério, que vem desenvolvendo um trabalho excepcional nessa comissão. Parabéns pelo trabalho. Eu vejo que todos os temas que é polêmico, o senhor tem sempre tentando levantar algum questionamento para ver o que realmente que está acontecendo, o que está havendo. Cumprimentar também o vereador Ailton da Farmácia, sempre presente, sempre conosco. E cumprimentar também o Marcelo, como o nosso presidente, Paulo Galtério, falou. Eu acho que vai poder nos ajudar e passar grandes informações para nós. O Santini, que é um grande amigo, é um profissional também que eu acho que vai contribuir bastante. E dizer, presidente, que realmente eu acho que nós devemos de ver o que está acontecendo, quais são realmente as causas das pessoas, principalmente na saúde, está em tratamento de saúde. Não sei se é o local, não sei se é a demanda, não sei se é o horário, não sei o que está havendo. Vamos ver se a gente consegue chegar em alguma conclusão aqui para que nós possamos ajudar essas pessoas. Na segunda-feira, aqui na nossa sessão, eu recebi aqui o presidente lá da minha região, lá, o presidente do Centro de Saúde lá da Vila Boa Vista, e um dos itens dele era justamente essa demanda. Se eu não me engano, me falta a memória, acho que tinha 13 funcionárias lá, só que o efetivo dele, daquela região, estava com 9 ou 8. E ele veio justamente questionar essa demanda, se tem como a gente aumentar a quantidade de profissional na área de saúde. Mas, como o senhor bem falou, às vezes já tem aquela quantidade, porém eles estão afastados. Então, espero que o Marcelo nos ajude, que a gente chegamos a uma conclusão e podemos também dar uma resposta a toda essa população de Campinas. Agradecer também o nobre vereador que é médico, dentista, Paulo Haddad, pela presença aqui, que também é um vereador que está sempre presente conosco aqui. Seja bem-vindo, viu, Paulo Haddad? Muito obrigado, vereador Jorge. Eu queria lembrar aqui que também se encontra presente representante do vereador J. Silva, o Nicolete, Marisa e Maria Cristina da Camprev, que estão presentes aqui também. Queria agradecer. Eu queria convidar aqui para que compusesse a mesa o meu xará e ilustre companheiro de trabalho, o vereador Paulo Haddad. Queria que o senhor, até porque é médico e com certeza auxilia e muito a nossa comissão. Senhora Ângela Fetter, se quiser compor a mesa aqui também, vai ser bem-vinda. Não quer, não? Só vem para assistir. Senhor presidente, só esqueci de cumprimentar o meu nobre amigo Carlão do PT. Desculpa, Carlão, foi uma falha aí. Eu vou, vereador Ailton da Farmácia, o senhor tem a palavra. Como membro da Comissão de Saúde, Política de Saúde, Social e Saúde, quero parabenizar o nosso presidente da comissão, Paulo Galtério, também ao Carlão do PT, que está aqui, viu, Carlão? Muito obrigado pela presença. Meu amigo do lado aqui, Paulo Haddad, médico, também vai nos ajudar nesse debate sobre a licença para tratamento de saúde, LTS. Jorge da Farmácia também. E também, quem está aqui com nós na mesa, o Marcelo, né? E o Santini também, tá? Então, Paulo, a gente está preocupado com o aumento dessa porcentagem dos casos de licença e queremos saber da saúde quais são os motivos, sem dúvida, se for constatado que as licenças estão diretamente ligadas às condições do trabalho do servidor, a administração, por meio do Departamento de Recursos Humanos,
deverá apresentar soluções eficazes para solucionar os problemas e evitar novos afastamentos, para contribuir com a saúde da população, que está muito carente, viu, Paulo? Essa é a minha fala, viu, Paulo? Muito obrigado. Muito obrigado. Vereador ilustre Dr. Paulo Haddad, que é médico aqui da Unidade de Campinas, né, também o dentista. O senhor tem a palavra, além de vereador. Boa tarde a todos, público presente, público que nos assiste pela TV Câmara. Meu amigo Paulo Galtério, muito me honra, viu, sentar aqui, mais uma vez, compor essa mesa, e eu tenho tecido elogios à sua pessoa, apesar de não ser médico, tem feito um excelente trabalho à frente dessa comissão, trazendo aqui para essa Casa de Leis muitas discussões essas pertinentes e oportunas. Então, muito me honra e parabenizo já pelo brilhante trabalho que tem feito e também por ter abraçado aí a área da saúde, as causas da área da saúde, que não são poucas, né? A gente tem aí muitas demandas, são demandas importantes. Muitas vezes a gente está cutucando, né, sem querer fazer nenhum trocadilho, cutucando algumas feridas, né, dentro da área de saúde. A gente tem que, infelizmente, tem que estar cutucando essas feridas para que as coisas elas saiam ao contento. Tive a oportunidade, acho que umas 2 ou 3 semanas, estar falando justamente sobre isso, doenças ocupacionais. Então, existem vários fatores que levam a essas doenças ocupacionais, e não obstante a isso, nós temos as pessoas que ficam afastadas, às vezes, por longos tempos, né, por longo tempo, por um longo período de tempo, decorrente de problemas, né, muitas vezes jornadas excessivas, ou são colocadas em funções que não são as funções que elas deveriam desempenhar, problemas de lideranças, chefia, enfim, né, são vários os fatores. Cumprimentar o meu amigo querido Jorge da Farmácia, ao qual eu carinhosamente sempre me dirijo como Jorginho, e ele é uma pessoa extremamente dedicada, é um vereador atuante e uma pessoa muito sensível, né, às causas, seja as causas dessa comissão ou a comissão que ele preside das pessoas com deficiências e necessidades especiais. O meu amigo nobre, querido vereador Ailton da Farmácia, também é uma pessoa que também milita na área de saúde, tem um trabalho, né, como vereador de primeiro mandato também brilhante, né, todos os dias nós temos aí o vereador incessantemente trabalhando em prol da cidade de Campinas, também é uma honra poder dividir essa mesa. O Marcelo Moraes, né, recebo aqui os meus cumprimentos, e o Santini, que é corregedor. Então, eu tenho certeza que eles vão trazer aqui muitas informações, vão poder nos ajudar naquilo que está sendo proposto por essa presidência no dia de hoje. Obrigado. Muito obrigado, vereador Paulo. Quero lembrar também aos presentes e a quem está nos assistindo em casa que esse debate ele já é parte da subcomissão que nós criamos na Comissão de Saúde para discutir a questão, né, dos afastamentos e das condições de trabalho. Então, ele já vai ser parte integrante desse trabalho da subcomissão, do qual o vereador Rodrigo Dudic e o vereador Ailton da Farmácia são relator e o outro membro da comissão. Então, vamos já deixar bem claro que já é uma parte integrante de um trabalho a ser desenvolvido. Mas eu vou, antes de mais nada, lembrar também que presente aqui nessa casa é o inspetor Porte, classe distinta, Oliveira, da Guarda Municipal, quem recebe nossos cumprimentos aqui, né, que é presidente da Comissão Processante da Corregedoria. Seja muito bem-vindo aqui também. Tá? Eu vou, vereadores, eu vou passar a palavra aqui para o Marcelo, e vou passar a palavra também aqui para o Santini, e os vereadores se sintam à vontade de fazer uma pergunta e também interromper, né, dentro de um limite da fala do Marcelo ou do Santini. Vocês têm liberdade de fazer a interrogação, no momento que achar oportuno, da gente questionar, né? Mas, Marcelo, eu que me questionou aqui, eu recebi
Eu queria até que você analisasse esse documento que eu recebi aqui através da Câmara. Eu pedi informações acerca do número de licenças de tratamento de saúde, longas e curtas, na Prefeitura de Campinas. Aí me veio uma informação que me assustou um pouco. Aí eu queria que você me esclarecesse. Veio 5.313 licenças longas e curtas, e vieram relacionadas por setores. Eu queria que você pudesse dar uma olhada, nos esclarecesse o que significa isso. Boa tarde a todos os presentes, à Câmara, aos vereadores, pelo convite e a oportunidade de estar podendo esclarecer e prestar as informações aí que são necessárias e pertinentes. Este protocolo aqui, vindo da Câmara, né, a pedido do Paulo, ele pede acerca do quantitativo de servidores, né, que obtiveram licença, né, separada por mês, né, por secretaria e por local. Então, esse quantitativo ele representa não apenas um mês, há vários meses. Então, tem aqui mês de janeiro, tem mês de fevereiro, março, né? E aí ele veio discriminando a quantidade de servidores que usufruíram uma licença para tratamento de saúde, seja ela curta ou longa, tá certo? Como foi pedido na inicial. Então, foi isso, é disso que se trata. Então, esse número ele não representa um único momento, ele representa vários meses. No caso aqui, ele representa o trimestre, qual que é o período desse período? Se você puder esclarecer para nós. O trimestre, ele representa o trimestre. Lembrando sempre que, às vezes, o mesmo servidor que consta em janeiro pode constar em fevereiro, pelo fato de constar as longas, ou até mesmo a curta. Às vezes, você pode ter o afastamento de apenas um dia em janeiro e depois, em fevereiro, ter um outro problema de saúde, pode ser o mesmo, pode ser outro, né, e constar novamente. Então, esse quantitativo ele representa os servidores que se afastaram naquele momento, naquele mês, e aqui está demonstrando o local que ele trabalha, né? A origem dele, separado por mês, certinho como foi pedido. Marcelo, eu queria que, uma interrogação minha, primeiro, qual a sua função na Prefeitura, certo. O seu departamento, e eu queria que você esclarecesse qual a principal causa de licença de afastamento e qual departamento da Prefeitura, ou quais departamentos, em que são maiores os números de licenças. Bom, eu estou como diretor do Departamento de Promoção à Saúde do Servidor, que é um departamento da Secretaria Municipal de Recursos Humanos. E tendo lá no departamento como uma das obrigações, né, realizar perícias médicas para a concessão da licença tratamento de saúde, licença maternidade, licença para acompanhamento de pessoa da família, né? Essa é uma das coordenadorias lá do nosso departamento. A outra parte nossa é a de prevenção, né, e saúde ocupacional. Então, que vai fazer acompanhamento dos servidores, né, dos trabalhadores da Prefeitura, e que é feito tanto o exame admissional, periódico e tudo mais. E dentro dele, quando o servidor também tem
algumas restrições e que tem condições de retornar, também nós temos o programa de reinserção junto com a Coordenadoria de Relações do Trabalho. E temos também o setor de segurança do trabalho, né? Tudo isso faz parte da diretoria. Então, atualmente, já fazem 7 anos que eu estou à frente da diretoria de promoção à saúde. Isso é o que faz o departamento. Essa é a função nossa lá, da prefeitura, do RH. E os afastamentos, na verdade, eu vou tentar explicar um pouquinho como que funciona. O servidor, quando adoece, né, ele procura o médico assistente para o tratamento. Então, o primeiro passo é ele buscar o tratamento. Então, ele vai ter um médico assistente que vai avaliá-lo, ver a condição de saúde dele, vai fazer os exames e vai emitir um atestado, né, profissional médico, falando, olha, realmente ele não está bem, eu vou tratar dele, e emite um atestado. Neste momento, aí ele se dirige ao departamento para que faça a realização de perícia. São sempre 2 perícias. Uma para afastamentos iniciais, até 15 dias. Então, até 15 dias, realiza-se a perícia inicial para concessão, onde o pagamento é da própria empresa, no caso, a prefeitura. Para as licenças que são longas, então, existe a perícia previdenciária, que é uma segunda perícia, né, para os afastamentos longos. E essa perícia constitui o quê? Onde o médico profissional vai fazer um ato médico, onde ele avalia a questão de saúde, juntamente com os exames, com o atestado e tudo mais, para a concessão da licença. Só uma interrogação, os vereadores têm alguma interrogação? Querem? Eu tenho, sim. Marcelo, como que funciona, por exemplo, num CS, num determinado bairro, aí nós perdemos uma enfermeira que estava lá conosco trabalhando e ela teve que se afastar por um longo período. Certo. Aí ela vai ficar ausente naquele CS. A prefeitura, a saúde, tem como repor essa peça ou ela deixa faltante mesmo? Bom, a vaga, né, do servidor, ela é única, porque assim, como que se inicia, né? Para ter as vagas, é feita a lei dizendo quantitativo de vagas. Quando aquele servidor está afastado, essa vaga não volta à disposição, ela fica preenchida. Então, não tem como você chamar outro ou você não pode ocupar a vaga continua do servidor, mesmo afastado em licença ou para qualquer outro motivo. Então, mas eu digo assim, mas aí, naquela região, está precisando desse profissional. Não tem como mandar um outro profissional somente para suprir aquela demanda? Assim, eu sei As secretarias, elas fazem a gestão disso, né? Isso daí entra na parte de gestão. A gestão que seria, olha, se eu tenho ali uma unidade que precisa, você remaneja, você muda horários. Isso tudo é a gestão do dia a dia de cada secretaria, que é conhecedora das suas peculiaridades do trabalho, de tudo como funciona. Então, ela tem aquilo, inclusive os gestores estão conectados, fazendo reuniões semanais, reuniões mensais, onde eles sabem a necessidade. Embora, é um detalhe importante, a licença saúde é uma das poucas licenças, né, que é imprevisível, né? A gente nunca sabe quando vai ocorrer, né? Porque os afastamentos, né, do servidor, quando falta o funcionário lá na ponta, ele não é apenas por licença tratamento de saúde, né? Ele acontece por férias, acontece por licença prêmio, falta bonada, né, licença gala, né? E isso tudo interfere no dia a dia do trabalho, né? E tem alguns afastamentos desses que são expressivos também, né? A licença de tratamento de saúde é uma que não tem como falar, não vou ficar doente amanhã, não tem como ninguém saber, né? Marcelo, minha interrogação. Vereadores, Ailton, Paulo Haddad, tem alguma interrogação? Não? Bem, a minha interrogação é o seguinte, eu vou fazer 3 de uma vez, para mais rápido. Sim. Primeiro, se a gente pode considerar elevado o número de licenças de tratamento de saúde aqui na Prefeitura de Campinas. Essa é a primeira interrogação. A segunda interrogação, eu queria que você me esclarecesse o que é licença longa e o que é licença curta, o que significaria isso, né?
Eu gostaria também que você me explicasse qual legislação que regulamenta essa questão das licenças, né? E eu acho que isso já é suficiente. Tá. As licenças, olha só, é importante até ressaltar o seguinte, que o departamento, ele não apenas pericia a licença tratamento de saúde, o absenteísmo doença, né? Então, a gente tem que tomar cuidado quando a gente fala, que nem naquele comentário que você colocou logo no início, né? Falando, é alto, é 5 a 7 e tal. Será que é 5 a 7? Será que ele não tem ali também licença maternidade? Maternidade não é doença, é saúde. E ele faz parte da nossa perícia, porque quando a pessoa necessita se afastar antes do dia do nascimento, ela acaba sendo periciada, né? O médico avalia, é necessário, não, e a partir da 36ª semana já tem direito à licença maternidade. Então, faz com que pericie. Depois, quando ocorre, nasceu a criança, aí não precisa de perícia, só a certidão de nascimento já é suficiente para a concessão do benefício. Então, o primeiro aspecto que eu quero deixar bem claro é licença saúde não pode se confundir nem com licença maternidade, que é feita por nós, e nem por licença acompanhamento à pessoa da família. Ou seja, quem está doente, adoecido, é alguém da família, né? Ou pai, mãe, cônjuge, filhos, né? Que tem previsão na lei, né? Então, o primeiro passo é separar, que esse índice deve ter, aí está imbuído de outros afastamentos. Segundo aspecto, só para colocar, o absenteísmo ele não pode também ser olhado num único mês, porque existe sazonalidade. Então, se você pega um único mês, você pode falar, né, eu vou dar um exemplo assim para deixar bem claro. Se você pega o mês de janeiro, né, janeiro a educação está toda em licença, né, de férias, como também a maioria das pessoas, que é um mês. Então, se você vai pegar a licença inicial, né, que é até 15 dias, se a pessoa está de férias, ela não está adoecida, ela não está necessitando da licença, mesmo que ela esteja doente na casa dela, de férias, mas isso não é licença. Então, diminui o absenteísmo naquele mês. Tá? Então, o ideal é sempre compreender um ano inteiro, né, que daí você consegue, e os estudos, normalmente, de absenteísmo, compreendem o ano todo. Então, quando você pega o ano todo, faz a média, aí você consegue ter uma boa ideia. Pautado em 2016, recente, o último agora, que consegue trazer assim, bem a situação real da prefeitura, o nosso índice de absenteísmo está em 3,92. Ele, comparado, né, quando você pega literaturas publicadas na internet sobre absenteísmo de servidor público, né, porque você não vai poder comparar com empresas privadas, tal, você vai comparar aquilo que é igual. Né? Por exemplo, você pega cidades, prefeituras como Curitiba, no Paraná, 5,19. Vitória do Espírito Santo, 4,79. Porto Alegre fez um estudo também em 3,9, porém ele nem colocou as licenças abaixo de 15 dias inicial, só colocou aquela acima. Então, quer dizer, esse número é maior ainda. Então, o nosso número ele é condizente. Ele não é maior, ao contrário, ele está dentro do padrão normal de outras prefeituras grandes do nosso porte e que, ou seja, ele não é alto, ele é dentro da normalidade. Né? É isso que eu queria deixar claro aí com relação à primeira pergunta. Né? A segunda... A legislação. A legislação, nós temos um decreto 17.525, de 2012, que ela tem as regrinhas para solicitar, para o servidor, né, para solicitar a licença tratamento de saúde, todas elas, aliás, né, a licença tratamento de saúde, a licença acompanhamento de família, né, e a ordem de serviço número 1 de 2008 do CAMPREV, que é muito semelhante ao decreto,
que também regra sobre a licença previdenciária, que vai falar sobre a necessidade da realização de perícia, a necessidade de comparecimento, ou seja, são regrinhas de apresentação para a concessão da licença, basicamente isso. A ordem de serviço, que número que é? Número 1 de 2008. Lembrando que tem 2 ordens de serviço, número 1 de 2008. Então, quando procurar, tem uma que é da prefeitura. Essa foi substituída pelo decreto. A outra é do Camprev, essa continua vigente. Tá certo. Obrigado. Vou dar uma folga para você agora, vou falar com o nosso amigo Santini. Você tem alguma pergunta, Jorge, se quiser aproveitar? Da licença curta e da longa, já explicou. A longa é acima de 15 dias? Isso, é aquela previdenciária pago pelo órgão previdenciário, seja o Camprev, seja o INSS. E a inicial é sempre aquele começo, né, até 15 dias. Essa é a diferença. E paga pelo município, né? Então, essa... Ah, legal. Então, não, tá jóia. Obrigado, Marcelo. Marcelo, a licença longa pode durar até quanto tempo? A longa não existe um tempo mínimo. O que existe é assim, o médico, ele vai acompanhar, porque assim, ele tem um médico assistente, que vai fazendo o tratamento. Ou seja, ele usa o tratamento dele, com a medicação que ele acha adequada, com os exames, com tudo a rotina que ele julga necessário. O médico perito apenas avalia naquele momento, né? Porque o servidor ele tem que realizar perícias periodicamente, né? Então, conforme ele vê que está a saúde, ele vai. Às vezes o servidor está melhorando, aí fala, opa, então já está, logo vai poder voltar. Às vezes ele tem uma recaída, ou às vezes, então o que existe é um acompanhamento, né? Mas não existe um limite onde fala assim, ó, depois de 6 meses, 1 ano, já... Sim. Só para eu me esclarecer, depois eu vou passar a palavra para o vereador Ailton da Farmácia. Qual a licença mais longa que você tem conhecimento que ainda está em evidência ainda lá na prefeitura? Quanto tempo? Olha, eu não consigo precisar, mas tem licenças aí de 3 anos, né, até 4. Mas ela tem a ver, como o INSS também tem, né? Ele tem essas licenças longas também. E eles estão, inclusive, revendo. A diferença nossa é que a gente acompanha paulatinamente. Ou seja, a gente normalmente realiza perícias a cada 60 dias. Então, a gente vai acompanhando ela de perto. Principal causa hoje de afastamento, qual seria? Você fala de licenças longas e curtas. A principal causa, a principal doença, o principal motivo. Você fala de licenças, tanto longas como curtas. Olha, o motivo maior mesmo, maior não, mas os 2 maiores, que é nacional, isso, né, são as doenças osteomusculares e psiquiátricas, né? CDF e CDM. Essas são as maiores. Tá. Vereador Ailton, o senhor tem a palavra. Antes de mais nada, vereador, só um minutinho. Eu queria lembrar que está presente o vereador Rodrigo da Farmadic, que também é presidente da Comissão de Saúde aqui de Campinas, e eu queria que o senhor compusesse a mesa. Se o senhor fizesse, pode acompanhar aqui do lado do Marcelo. Posso perguntar, presidente? Ah, sim. Senhor. Marcelo, a gente uma pergunta aqui. Se há algum programa ou estudo para saber por que tanta gente se afasta do trabalho, né? E tem outra também. Qual a parte social que o Camprev está fazendo para diminuir essas licenças? Viu? E se há alguma prevenção para diminuirmos esses afastamentos? Desculpa, a primeira pergunta... A pergunta é se há algum programa ou estudo para saber por que tanta gente se afasta. Olha, bom, primeiro aspecto, a gente acompanha, né, os afastamentos, né? Isso existe, a gente sempre acompanhou, e ele está dentro da normalidade, tá certo? Então, isso é o primeiro passo. Nós temos
primeiro passo é a questão da execução dos exames periódicos, né? Porque isso faz com que a pessoa estimule o tratamento, porque quando ela passa no exame, o médico sempre orienta, olha, se cuida, vai no seu médico. Por quê? Quando ele faça no exame periódico, sempre vai estimular com que ele se cuide antes para evitar a doença depois. Então, a prevenção começa ali, nos exames ocupacionais que vão mostrando. Um outro aspecto aí, que nós temos o setor também de promoção à saúde que oferece palestras aos servidores sobre estresse, sobre motivação da saúde mental, postura corporal, ginástica laboral, primeiros socorros, porque essas palestras são as grandes motivadoras para que a pessoa não adoeça. Adoecer é normal, todo mundo, estando vivo, um dia tem algum probleminha de saúde. Agora, se a gente puder fazer atividades e ter conhecimento, até para que a gente tenha uma boa conduta, né, física, conduta, uma higiene mental, que a gente consiga fazer isso ajuda muito e evita as doenças. Então, nessa linha, né, de prevenção, então nós temos as palestras, nós temos os exames médicos, que parece simples, mas a pessoa às vezes está tendo algum problema de saúde, detecta ali, fala, não vai, e ele começa a tratar antes de se afastar, porque muitos problemas de saúde não necessitam de afastamento, mas se você consegue tratar antes, você não tem o problema do afastamento. Então, é nessa linha que a gente trabalha, da prevenção. Ok. O vereador Paulo Haddad, médico, tem a palavra. Primeiro, saudar o amigo aqui, Rodrigo, da Farmadic, bom tê-lo aqui. A Ângela, amiga Ângela, que bom vê-la aqui, viu, Ângela? Não imaginávamos lá atrás que um dia pudéssemos estar aqui juntos, né? A Ângela da Educação, uma amiga querida, viu? Que bom que você está aqui. O Marcelo, eu tinha um questionamento, você respondeu parcialmente com as suas informações, que era pertinente ao índice de absenteísmo. Você falou que a nossa cidade tem um índice em torno de 3%. 3,9%. Isso, quase. Vamos deixar, né, 3,9%, que é o real. Algumas cidades de porte de Campinas, 5%, até acima disso. Eu sei que existe toda uma preocupação da secretaria, e a secretaria tem sido bem criteriosa. A minha esposa, ela é da rede pública, ela é dentista da rede, e a gente acompanha, né, o trabalho que vocês fazem. E só a título de informação, com todas essas suas propostas que vocês têm feito ou têm colocado à disposição dos funcionários, esse trabalho que vocês têm feito, esses índices de absenteísmo, eles giravam em torno de quanto e vocês conseguiram trazer para 3,9%? Isso era maior? Você tem essa informação para a gente? Não, no momento aqui eu não tenho, mas eu não vou arriscar falar, mas eu acredito que ele deve estar... Ter caído, eu acho. Não vou dizer que ele caiu, mas ele, no mínimo, se manteve. Ele está dentro da normalidade, isso eu posso afirmar. A preocupação... Falar que aumentou, diminuir é especulação. O importante é porque ele sempre esteve... Eu vou falar, nos últimos anos ele sempre esteve dentro da normalidade, nunca acima e nunca foi preocupante. Ele sempre esteve daquilo que é aceitável. A preocupação, e não é a preocupação nossa, não, a preocupação é da população, né? E a gente sabe da seriedade com que vocês conduzem a secretaria. Muitas vezes, para o pessoal menos informado, passa talvez a ideia de que alguns funcionários eles estejam afastados, né, de uma forma talvez nem deveriam estar, ou não, né, não se justifica o afastamento, mas a gente sabe da seriedade e que vocês têm muito critério para que isso seja avaliado, por isso que eu fiz esse questionamento e fiz questão de que ter essa minha fala aqui, viu? Então, é por isso. Eu agradeço aí, a fala é até um elogio para os profissionais lá. Okay. Eu queria passar a palavra agora para o Daniel,
né? E lembrar que o Daniel ele é da Guarda Municipal e, segundo informações, também tem um alto índice de licenças, né? Não sei se ele pode informar melhor isso. E ele tem dados, e Daniel, eu queria que você fizesse uma exposição aí, primeiro, do número de funcionários da Guarda Municipal hoje, e, em segundo lugar, os funcionários que estão em licença médica. Boa tarde a todos. Quero cumprimentar aqui os nobres vereadores, o Rodrigo da Farmadic, o Paulo Haddad, o Ailton da Farmácia, meu amigo Jorge, presidente, parabéns pela iniciativa, parabéns obrigado, à comissão, doutor Marcelo do DPSS, que costuma ser um grande aliado nosso. A Corregedoria solicita muito ao DPSS e realmente tem esse problema, e eu fiquei muito satisfeito ao saber que ia haver essa reunião, que eu poderia trazer esses dados para que a gente conversasse buscando soluções. Até porque o meu papel de corregedoria, eu não sou médico, então essa parte... Também não. Essa Também parte não sou nós médico. não temos como ajudar, mas tem dados que me chamam a atenção, que eu acho que seria muito interessante trazer à comissão e que, após isso, a Comissão de Saúde pudesse averiguar e pedir mais informações. Hoje nós temos uma tropa de cerca de 700 homens e nós temos hoje, dado de hoje, tá? Eu pedi ao inspetor Porte, ao classe distinto Oliveira, que me levantasse, me desse um retrato hoje, qual é a situação. Claro que é um retrato parcial, não é um retrato anual, mas é um retrato da data de hoje, e na data de hoje nós temos 37 pessoas que estão em licença, 37 guardas da tropa, que bate mais ou menos com 5%, que são os números que a gente tem falado, entre 4 e 6, para olhar. Me chama a atenção alguns aspectos aqui que talvez pudessem ser levantados pela comissão e até uma sugestão que eu gostaria de fazer, se apurados esses dados e confirmados, né? O que eu gostaria de ver, e não sei se talvez o doutor Marcelo não tenha esses dados agora, mas pode ser levantado, é se os médicos se repetem nesses pedidos. Eu acho que esse dado é muito importante. E se a gente observar, pode ser até por uma secretaria ou por outra, algum médico que se repita nessas licenças, talvez chamá-lo à comissão para que ele nos coloque, sim, porque ele pode trazer para nós aspectos da medicina, talvez da condição de trabalho, enfim, clarear isso para nós, né? Quanto a datas, também me chamam a atenção, porque nós temos licenças aqui que vêm de 2015, de 2016, as de 17 eu estou pulando, de 2013, 2015, 16, 14, 2014. Então, licenças que vêm aí há 2, 3, 4, 5 anos. Acho que as mais longas de 2013 que a gente tem registro aqui, que vem se estendendo há 5 anos. E também nos chama a atenção que cerca de 1/3 desses guardas que estão de licença respondem a processos administrativos na corregedoria. Então, são dados só que a gente traz. Eu não tenho... Aliás, é o que eu falei, o DPSS é grande parceiro, porque muitas vezes a gente pede informação ao DPSS, se mesmo de licença eles podem responder, porque aí depende do porquê que ele está de licença, do problema de saúde. E o DPSS é muito solícito, está sempre colaborando, mas são dados interessantes que eu acho que vale a pena a comissão estar atenta. Daniel, tem uma interrogação aqui, eu vou passar para você já, Marcelo. Não pode falar, Marcelo, já responde Daniel aqui. Na verdade, não é a resposta, não, mas é só um adendo aí, quando for conversar sobre o médico, eu acho que é importante sempre esclarecer. Mas, assim, às vezes não é o médico que mais concede, é aquele que é permissivo, mas, de repente, é aquele que é mais acessível ao servidor, seja porque ele faz parte do plano de saúde ao qual o servidor faz parte, ou porque ele está lá no pronto-socorro e é aquele que está mais solicitado. Então, de repente, o mais recorrente não necessariamente é aquele que apresenta problema, e sim aquele que ou ele é melhor ou ele é o mais procurado. Mas, sem dúvida, ele vindo, ele pode trazer esse esclarecimento para nós. Esclarecimentos, né? com certeza. A questão médica que eu disse, eu não sei, mas esse médico, se vier até nós, ele pode nos esclarecer, muitas vezes até dizendo, olha, são problemas normalmente psíquicos, né? Sim, então, ele pode trazer a condição condições de trabalho, de repente. Mas esse médico talvez
possa, ou esses médicos possam nos trazer trazer muitas informações e informações esclarecer. úteis. É isso que é importante. Entendi. Uma questão minha aqui, Daniel, eu queria que você me informasse aqui. Pode acontecer, ou já aconteceu, Daniel, é você que é presidente da comissão da Corregedoria hoje, de um guarda municipal estar em licença de saúde e estar fazendo bico, ou já ter feito bico, e isso ter surgido processo administrativo? Já aconteceu, sim. Algumas situações foram apuradas e o guarda punido. Que tipo de punição? Tem demissões, tem... Eu gostaria até de completar, porque no nosso decreto, né, não só agora, tá? Essa é um requisito já antigo, né, das legislações anteriores, que sempre preconiza, né? Quando você está em licença para tratamento de saúde, você não pode estar trabalhando e nem estudando, tá? Essa é uma regra. Então, e todos os servidores são cientificados, até na própria guia sai essa informação e já consta da legislação, e a gente tem pedido e reforçado isso, ou seja, quando está em tratamento de saúde, para que ele se trate, né, para poder voltar a melhorar o quanto antes, né? Então, tem essa regrinha que o servidor não deve trabalhar. Santini, não é questionamento, nada não. Santini, eu sou de uma região que você sabe muito bem, lá na minha região, que não é uma região que não é fácil, e eu venho notando constantemente a presença da Guarda Municipal. Então, eu gostaria que você levasse um abraço ao nosso secretário e parabenizasse ele pelo trabalho que vocês vêm fazendo, principalmente naquela região. Hoje mesmo eu estava cedo lá, eu vi que tinha várias motos, várias viaturas, sempre dando volta. Então, está sempre dando uma cobertura boa naquela região. Então, obrigado pelo Fico muito trabalho. satisfeito, agradeço e estendo o agradecimento ao inspetor e classe distinta que me acompanham aqui hoje, para que leve isso à tropa, inclusive. Pode levar sim, porque ontem eu participei também do 47º Batalhão, eu, o vereador Ailton, que foi o aniversário dele, do 14º ano, se eu não me engano, acho que foi isso, 14 anos. 14º, né? E lá também, 47º Batalhão, e eu também, à noite, eu fiz um elogio aqui à Polícia Militar. Eu acho que vocês, como o próprio vereador Tenente Santini falou, quando vocês já entram na viatura, já entram com o sangue fervendo. Você não sabe o que vai acontecer, daqui 10 minutos, daqui 20 minutos, você pode salvar uma vida, você pode fazer um parto, enfim. Eu acho que tudo, até dificuldades que as pessoas têm, liga ao 190 ou liga também para a Guarda Municipal. Eu só acho que a Guarda vem fazendo um trabalho aqui excepcional na nossa cidade de Campinas. Eu não conheço outras guardas municipais em outras cidades, mas aqui, pelo menos, o trabalho está sendo muito eficaz. Muito obrigado, vereador. Eu queria fazer um comentário ao Marcelo. Marcelo, é assim, eu acho nesse fato de prevenção, quando a gente fala que prevenir é o melhor remédio, né? Como você falou que a doença vem, e tanto eu, o Ailton, como o Rodrigo, a gente vive da doença, infelizmente, da doença das pessoas. A gente é farmacêutico e depende disso daí. Mas a pessoa, quando ela chega doente, ela já chega no limite, ela já chega com o sangue fervendo. Porque se passou a noite inteira com febre, ou a criança, ou a própria pessoa. Então, ela já chega ali estourando. Eu acho que acontece com o Ailton, acontece com o Rodrigo também, que você fala assim, bom dia para as pessoas. A primeira resposta, ela vai falar assim, bom dia se eu não estivesse aqui. Porque a pessoa já chega naquele limite. Aí você tem que ter um jogo de cintura, você tem que tentar contornar para que ela se sinta bem. Eu acho que o primeiro impacto que você dá, a primeira conversa que você dá à pessoa, 70% daquela doença você já consegue retirar dela ali. E uma das reclamações que chega para nós constantemente, como vereador aqui, é em relação ao atendimento. Quando as pessoas chegam num posto de saúde ou chegam no hospital, elas reclamam muito, porque dependendo do que ela fala para que a pessoa está sendo atendida ali, já vem uma resposta muito truculenta. Então, isso chega para nós constantemente. Eu queria ver se tem a possibilidade de vocês fazerem um trabalho formiguinha e conversando, fazendo algumas reuniões para tentar fazer com que essas pessoas consigam atender mais o nosso município de Campinas. Você fala em melhorias
no atendimento, né? E vou levar a proposta, porque essa parte seria mais da escola de governo, né, que realiza treinamentos e tudo mais. Então, eu acredito que eles já até têm, que eu sou da outra diretoria, mas eu vou instar até a outra diretoria e verificar com eles se já não existe, né, e se não existir, para que tenha. Mas eu sei que já teve momentos aí que eram feitos trabalhos de atendimento ao cidadão, seja por telefone, seja... Então, seria, de repente, reforçar, né, não só com todas as secretarias, para que tenham a ligação com o cidadão, que melhore a qualidade. Né? Eu vou levar isso a... Marcelo, eu tenho, em cima dessas informações que eu recebi, da comissão aqui, eu percebo, aqui está assim, a Coordenadoria de Setor de Gestão e Desenvolvimento de Projetos. Enquanto alguns outros setores nós temos aí 1, 2, nesse setor nós temos 39 licenças previdenciárias e 33 iniciais. E nós temos um alto índice também, licença no SAMU. Tem como esclarecer isso? Olha, aqui de momento, assim, de pronto, eu não consigo explicar exatamente. Porém, algo me sugere, assim, muito claro. São setores, porque, assim, aí como está por centro de custo, com certeza esse centro de custo deve ter um aglomeramento de pessoas lotadas. Então, por exemplo, você tem setores, por exemplo, pequenininhos, com 10 pessoas, e você ali tem 1, 2, de repente, ali afastando naquele mês. Né? Porque, de repente, você tem ali um setor com 10 pessoas, você vai falar, afastou 3. Nossa, é muito. Mas não, era 3 de um dia. Um foi numa semana, o outro no outro, a outra na outra. Percebe? São 3, quer dizer, faltou uma pessoa só. Isso é um exemplo. Né? Nesse caso, se você tiver alguma lotação que tenha 40 pessoas, 50 pessoas, 60 pessoas, você vê um número ali maior do que o padrão, é porque aquele setor, a secretaria, quando fez a lotação, colocou todo mundo no mesmo. Né? Então, o SAMU, eu sei que eu acho que é um deles que deve ter um aglomerado. Então, quando você verifica ali, não necessariamente significa que todos estão afastados ao mesmo tempo, o mês todo, e nem que significa muito, porque, de repente, você vai falar, quantos eram? 9? 43. 43. Então, precisaria ver, de repente vai ter 100 pessoas. Outra questão, aqui também a gente vê um alto índice pronto-socorro Dr. Sérgio Arouca, que a gente vê um alto índice de licenças de tratamento de saúde e licença previdenciária. Da mesma maneira, a gente precisaria olhar, aí no caso, fazer esse Sérgio Arouca seria onde, esse pronto-socorro? Porque eu não estou lembrado por esse nome. Aonde? É o PA Campo Grande, né? Campo Grande. Eu conheço por... Tá. O PA é um que tem bastante, uma lotação que tem bastante funcionário. Sim, né? Não, então, tá bom. Né, lembrando que aí tem inicial e tem a longa, né? Então, você tem a... Ah, sim. Tá. Vereador Ailton, pode ir. Ô, Marcelo, veio uma pergunta aqui, tipo assim, uma licença tão longa já não seria motivo para aposentadoria, até aposentadoria por invalidez? E também, outra pergunta, assistente social faz visitas regulares para as pessoas afastadas? Olha, o afastamento longo, é lógico, cada vez mais vai indicando que ela não está conseguindo retornar. Porém, o médico ali, ele vai vendo, porque às vezes muda a conduta, muda o tratamento, ele vê uma possibilidade. Então, sempre que o médico ele vai esticando, no sentido assim, ele vê uma possibilidade de retorno, porque uma vez aposentado, é mais complicado a desaposentação do que você manter a licença. Então, se você visualiza o médico ali, no momento dele, visualizar que ainda pode haver alguma possibilidade dele retornar, ele ainda mantém o afastamento. Então, é por isso que, às vezes, fica um pouquinho mais longo. Agora, as intercorrências são muitas, porque, às vezes, o afastamento inicial começa por uma patologia, por uma doença. Depois, vamos supor, faz uma cirurgia, gerou uma sequela. Aquela sequela gerou um outro problema. Então, às vezes, a gente imagina uma doença assim, única, mas existem casos em que uma virou outra, que a outra virou outra, e aí aquilo está se desdobrando, né? E, então, isso é um dos motivos. Né? Estou tentando exemplificar aqui para mostrar o porquê que pode ocorrer
essa longevidade aí. Eu tenho um caso, queria só acrescentar, desse, exatamente do que o vereador perguntou, por exemplo, de alcoolismo. Já aconteceu na guarda do cidadão ficar 2 anos afastado, se recuperar e voltar a trabalhar. Exatamente. Isso também acontece. Ô, Marcelo, eu digo assim, e vai alguém, assistente social, alguma coisa, fazer visita para essas pessoas que estão afastadas? Olha, o afastamento, não, nós não mandamos assistente social fazer o acompanhamento. Porém, o assistente social nosso, quando a pessoa retorna, porque esse é uma outra coisa que a gente tem conseguido e eu vejo como sucesso. O que é? O programa de reinserção funcional. O programa de reinserção funcional, quando a pessoa tem capacidade laborativa parcial, ou seja, ele consegue retornar, mas tem algumas limitações, então a gente faz o retorno, né? E esse retorno, ele é acompanhado. Então, o assistente social vai, conversa nas áreas, conversa com os RHs das secretarias, conversa com a chefia imediata, para que faça uma adaptação necessária na atividade dele e ele retorne. E aquilo, conforme ele vai melhorando, vai até a liberação. Então, isso ajuda com a redução das licenças e, ao mesmo tempo, reinserindo ele ao trabalho, que é o nome do programa, né? Então, isso é uma das maneiras. Okay. Queria lembrar aqui também da presença da Ivonilde Lúcio, que é a secretária executiva do Conselho Municipal de Saúde. Ivonilde, eu queria que você nos acompanhasse aqui na mesa, se possível. Seria importante sua presença. Enquanto a Ivonilde comparece aqui, eu vou abrir a palavra ao vereador Rodrigo Dudic para que ele possa... Boa tarde a todos. Boa tarde, vereadores. Quero, primeiramente, me desculpar ao presidente Paulo Galtério pelo atraso. Tive uma pequena dificuldade para manobrar meu carro aqui, que eu fiz a troca com um colega. Mas tudo bem. A pergunta era no sentido... Boa tarde, Paulo e Marcelo, não é? Marcelo. Santini. Não é questionando, nós estamos questionando a lisura do pedido de afastamento e nem do perito que faz a avaliação do pedido de afastamento, né? Mas era no sentido de ver se tinha essa auditoria, que o vereador Ailton acabou de perguntar, se tem essa auditoria desses pedidos, para ver se realmente o funcionário ele não está exercendo uma outra atividade, apesar dele estar com afastamento, mas já esclareceu que nós não temos... Deixa eu até completar, né? Na verdade, ele perguntou se tinha um acompanhamento, né? Diferente de uma auditoria. A auditoria nós não investigamos, o departamento não tem a prerrogativa de investigação, tá certo? Mas, havendo qualquer denúncia ou havendo qualquer irregularidade sendo constatado, tá aqui o Santini pode até confirmar ou não, mas é investigado, ou seja, mas não por nós, pelo Departamento de Investigação do Jurídico, né, o DPDI, que é o órgão que faz a investigação. Então, sempre que há denúncias, são sempre encaminhadas ao DPDI ou à Corregedoria, no caso da Guarda. Então, quem faz a investigação são eles, ou seja, então nós ali periciamos, avaliamos, e a concessão da licença é uma coisa. Agora, investigação, irregularidades, já não é do departamento, aí já tem um departamento correto aí que faz. Sim, a avaliação, o perito é o perito municipal, né? Isso, o perito lá que concede a licença. Agora, havendo irregularidades, quem faz a investigação é o jurídico ou a corregedoria. Só mais um questionamento, é que eu me espantei com o número de licenças, que é mais de 5.000, mas também porque também tem bastante funcionários, né? Mas eu gostaria de saber... não são licenças, são servidores que necessitaram, que pode se repetir. Sim. Se tem um número quais deles foram sobre acidentes de trabalho, né? Eu não trouxe no momento, mas havendo, pode solicitar, a gente, se fazer um requerimento, a gente encaminha a casa aqui. Ô, Marcelo... Tá bom, muito obrigado. A minha interrogação é o seguinte, o sujeito, pelo menos a nível de atividade particular, muitas vezes ele não quer entrar em licença, porque é complicado o INSS, às vezes demora para receber,
e ele não quer estar com as contas atrasadas. Às vezes, ele quer só os primeiros 15 dias, porque ele continua com o pagamento dele, né? A minha pergunta é o seguinte, qual que é o índice de recusa, queria que você prestasse bem atenção, dos atestados que são apresentados pelos peritos do INSS que não dão a licença? Se você tem ideia disso. Porque no INSS funciona assim, pessoal da comissão, o médico dá uma licença, recomenda o afastamento, mas ele passa pela perícia. E o índice de recusa é elevadíssimo, o INSS concede bem pouco, né? Como é que funciona? Vocês têm dados sobre isso, ou só chegar a apresentar o atestado e já vai? Porque a gente tem informação, vereadores, que muitas vezes o servidor ele fala assim, ele não quer fazer uma determinada atividade, ou ele não quer sair do setor, eu vou correr atrás de uma licença de tratamento de saúde. Isso é comum acontecer isso. Olha, eu não vou fazer isso e vou atrás de uma LTS. Isso acaba prejudicando o ambiente de trabalho. Como é que funciona isso? Se ele apresenta a licença de saúde, ele recebe o pagamento normalmente no mês, se isso demanda uma burocracia, como é que funciona? Olha, primeiro, estando em licença, ele recebe normalmente, tá certo? Esse é o primeiro aspecto, uma vez concedida a licença. Parar na concessão pode ser negado? Pode. Existe a recusa? Existe. Mas, muitas vezes, muitas recusas não são necessariamente total, né? Às vezes a pessoa vai, mas, estou solicitando 3 dias, é concedido 2. Eu vou com 5, é concedido 3. Eu vou com 15, concede-se, tá certo? Então, existe a recusa não total, mas parcial. E muitas informações também são assim. Se a pessoa vem e o médico verifica a necessidade de aprofundar na avaliação dele, ele pede um relatório complementar para o servidor. E isso é uma praxe muito comum, porque, às vezes, o servidor vem, ele não consegue ali só na avaliação detectar, então ele precisa de algo complementar. Então, ele pede para o médico assistente, que está acompanhando o servidor, para que faça essa declaração complementar. E ele volta para a nova perícia. O número de recusas, você tem como dizer? Não tenho. Porque, assim, normalmente, no INSS, o INSS manda uma carta de deferimento ou de indeferimento e dá um motivo para deferir ou indeferir. Aqui na prefeitura, como é que é feito isso? Tem dados do que não indeferiu? Do indeferimento? Quando indefere, nós temos, eu não tenho aqui, mas eu tenho uma quantidade daquilo que é indeferido totalmente. O totalmente eu tenho o quantitativo. O que eu não tenho é o parcial, porque quando é o parcial, ele já se coloca a concessão daquilo que foi concedido apenas, né? A parte que não foi, já nem entra, né? Ele não, ou seja, embora eu não tenha o número, mas ele já foi negado, ou seja, então só é concedido. Só uma outra interrogação também. Esse tratamento, licença para tratamento de parente com convalescença, qual que é o período de duração e se o servidor é remunerado durante esse período? A licença de tratamento de acompanhamento de pessoa, família doente, ele é limitado a 60 dias em 2 anos, sendo que os 30 primeiros dias é o pagamento integral e os outros 30, do 31 aos 60, é com 50% da remuneração. Tá, ok. Os vereadores têm alguma interrogação? Tem alguma? Não. O Daniel, lá na Guarda Municipal, o que vocês estabeleceram como critério? O que você acha que poderiam ter como solução aí para melhorar isso? Além de você disse da gente ter uma posição com relação a esses médicos, né, determinados médicos com um índice maior de recomendações. Olha, em primeiro lugar, eu acho excelente o trabalho que está sendo feito na comissão. Eu acho que esse é o caminho. Quanto mais nós discutimos, quanto mais nós debatemos, melhor vai estar o serviço para o servidor, melhor vai estar para a administração pública. Então, nesse sentido, vocês estão de parabéns, eu acho que esse é o grande caminho. A questão de chamar
alguns médicos que, eventualmente, a gente perceba que participam mais desse processo, é muito positiva que ele vai trazer elucidações para nós. Nas questões de corregedoria, como foi perguntado por um dos vereadores, sem dúvida, quando chega alguma denúncia de, por exemplo, algum funcionário está trabalhando, não é o DPSS, somos nós, é feita a investigação, se for comprovado, sempre depende de provas, né? Sem provas a gente não consegue fazer nada, mas uma vez comprovado, esse funcionário ele é demitido. Então, esses são os aspectos. Eu acho que o debate, trazer os médicos, a questão que o vereador colocou, eu achei muito importante, levantar esse índice de recusas, se existe, não existe, enfim, como índice, como mais uma informação, acho que seria muito útil para nós. E mais um aspecto, o vereador Rodrigo da Farmadic perguntou quanto às licenças de acidente de trabalho. No caso da guarda, dos 37, são 5 que eu tenho aqui. Deve ser, talvez, a proporção parecida, não sei. Eu vou complementar a pergunta do Rodrigo. Qual a causa de afastamento dos guardas? Qual a principal causa? Tem conhecimento? Isso é sabível? Os problemas psíquicos, é a mesma. Marcelo, o que você recomendaria como solução para diminuir essa questão das licenças de tratamento de saúde? Eu vou reforçar aqui o que eu já estava dizendo antes. Prevenção, né? A prevenção ainda é o melhor remédio, porque falar que se existe alguma coisa, falar não vou ficar doente, ainda não existe. Todo mundo está vivo, algum dia vai ter algum problema de saúde. Agora, a qualidade da saúde está em você se cuidar, né? Você como pessoa, ou seja, se cuidando é o melhor. Ou seja, faça seu exame preventivo, faça seu exame periódico, vá no seu médico, né? Antes da doença, né? Não vá no médico consultar, olha, agora eu estou ruim. Não, consulte seu médico, fala, hoje eu estou bem, mas eu gostaria de ser avaliado para ter. E fazer exercícios físicos, né? Beber água, né? Parece que não, mas são coisas que naturais, assim, que ajudam muito no dia a dia. Só uma questão, Marcelo. Nas empresas privadas, os funcionários eles passam por exames periódicos. A prefeitura também tem esse exame periódico, não? Sim, nós temos, sim. E a agenda nossa, a gente disponibiliza para chamamento de até 12 mil avaliações ano, né? Isso a gente tem isso aberto, a gente chama, a gente convoca, a gente só não atinge tudo porque muitas vezes o servidor, às vezes falta, às vezes acontece de estar com problemas na unidade, aí a chefia liga, desmarca, mas a gente tem feito, inclusive temos feito parcerias diretamente com a secretaria, com os RHs das secretarias, e eles têm estimulado cada vez mais, porque a importância, volto a frisar, da prevenção está aí, dessa avaliação periódica, né, para poder melhorar cada vez mais. Eu queria solicitar da produção da TV Câmara que, se possível, entregasse um microfone para o vereador Carlão, que, muito embora não compõe a mesa, né, e eu queria também disponibilizar o microfone dessa casa para eventual interrogação da plateia, algum questionamento dos presentes aqui, no sentido de ter alguma dúvida ou querer um esclarecimento. Vereador Carlão, o senhor tem a palavra. Ok, obrigado, presidente. Marcelo, Daniel, acho que eu perdi uma parte aqui, tive que atender uma pessoa, mas, pela fala dos senhores, o pedaço que eu peguei, há um número excessivo de trabalhadores e trabalhadoras afastados por problemas não mental, mas que acaba atingindo uma parcela significativa emocional dos trabalhadores. Isso tem a ver um pouco com aquilo que o vereador dizia no começo, a pressão que os trabalhadores sofrem hoje, principalmente da guarda, uma pressão natural que é o trabalho que tem. Mas no centro de saúde, nas escolas, a dificuldade, a falta de recursos humanos tem levado muitos trabalhadores, isso pressiona muitos trabalhadores, porque é uma pressão da sociedade contra eles e que ele não pode resolver, ele se sente suficiente. E esse problema, me parece,
que ele não é novo, né? Eu fui diretor, por exemplo, do Departamento de Limpeza Urbana, aonde nós tínhamos um número de mais de 60% de trabalhadores que, na época, corriam de 10 a 30 quilômetros por dia coletando lixo e usavam quichute, por exemplo. E isso fez com que uma quantidade enorme de... Todos os trabalhadores, quase 60%, tinham problema no joelho. Se afastavam sempre com problema de joelho. E esse número caiu de um ano para outro, por exemplo, para 30%, quando trocou os quichute, por exemplo, pelo tênis rainha, fez com que diminuísse. Eu não vi, infelizmente, devo ter perdido isso, nos 2 casos de afastamento, quais são o tipo de enfermidade que faz com que essas pessoas se afastem. Se é acidente de trabalho, como foi colocado aqui, quais os tipos de enfermidade com maior índice que leva a esse grande número de afastamento, que eu acho até que não é grande em função do tamanho da categoria, porque, pelo que o senhor explicou, tem afastamento... E a outra, sim, se o afastamento de maternidade também entra nesse número, porque quando a pessoa é afastada porque se tornou mãe, o pai é afastado de acordo com o Estatuto do Servidor, também tem alguns dias, se essa quantidade de afastamento também entra nesse índice, que daí me parece que não é tão volumoso pelo período de 90 dias. Bom, o primeiro aspecto assim, foi falado bem no começo, né? Uma das primeiras questões, na verdade, é isso mesmo, né? O índice da prefeitura está dentro da normalidade para tratamento de saúde. Ou seja, aquele índice que foi falado inicialmente, de 5 a 7, ele não é o real. O real é 3,92, né, para o ano 2016. Isso para tratamento de saúde, né? Então, licença maternidade, licença tratamento de pessoa da família, e outra, ele não está nesse índice, tá certo? Que daí não é absenteísmo doença, né? Então, a doença é só esse, tá? Primeiro aspecto. Ou seja, está dentro da normalidade. Agora, com relação pelo que o senhor me falou aí, eu entendi que assim já faz um tempo, né? E o departamento tem o setor de segurança do trabalho e ele tem olhado, realiza o programa de prevenção de risco ambiental, que é avaliado todas as funções, todas as atividades. E sempre que é necessário algum tipo de EPI, os técnicos de segurança do trabalho, o engenheiro do trabalho, realiza agora, em conjunto com as secretarias, a descrição do equipamento adequado. Então, eles têm feito essa avaliação e verificado qual é o equipamento adequado para cada atividade. Então, isso tem sido uma parceria muito grande, né, que é um papel também da segurança, está sempre olhando para evitar novos acidentes, né? Então, e até no como ele contou, né, usava o quichute, né, não é adequado, né, causou lesão no joelho, né? Então, se ele tivesse ali o tênis adequado, não teria tido problema. Então, isso nós temos o setor que tem feito esse trabalho em conjunto com as secretarias, inclusive com a Secretaria de Administração, na hora da compra, já é citado. Como também as obras, atualmente, quando vem, até obras mesmo, que é visto a questão do ambiente, se ele está adequado. Então, as novas construções, os novos empreendimentos, tudo tem passado também pelo setor, para que a gente verifique. Queria passar a palavra aqui. Nós vamos encerrar esse debate às 16h15. Eu só queria passar a palavra para a Ivonildes, que é do Conselho Local de Saúde, que, se ela tem algo a acrescentar, se ela sabe dizer se o Conselho Local de Saúde tem alguma informação, ou se ela tem como informar alguma questão em relação às licenças e às condições de trabalho. Boa tarde a todos. Obrigada pelo convite, ao presidente aí da mesa, ao Paulo Galtério, a todos os presentes, cumprimento, ao Marcelo, servidor também de carreira.
Eu sou também trabalhadora da Prefeitura Municipal de Campinas há 22 anos, trabalhadora da saúde, sou enfermeira. E no meu, aliás, o que me trouxe até aqui, primeiro foi o convite, né, vindo da Câmara, aí do Paulo Galtério, e é um tema realmente para mim, enquanto servidora, bastante interessante, né? Eu fiz minha conclusão de curso na faculdade, e o tema foi exatamente o adoecimento dos trabalhadores do SAMU, isso há quase 15 anos atrás. E a gente vê o seguinte, pelas condições de trabalho, né, pela natureza do trabalho, tanto da guarda como quem trabalha na saúde, em pronto-socorro, no SAMU, o adoecimento é muito grande, até mesmo nas unidades básicas, onde eu desenvolvi minhas atividades. Então, as condições de trabalho também fazem com que as pessoas também adoeçam, né? Os trabalhadores adoecem, e também o não olhar também para o adoecimento dessa categoria. A gente sabe, hoje, que com essa vida moderna, acaba, muitas vezes, as pessoas só trabalhando e não têm o lazer, não têm outras atividades, e acaba realmente adoecendo. Como também o próprio Marcelo fala, a prevenção, né? A gente também tem que se cuidar. E os vícios, né, que o mundo moderno acaba nos proporcionando. Então, eu acho que é bastante interessante. Quanto ao Conselho Municipal de Saúde, eu sou secretária executiva do Conselho Municipal de Saúde, nós recebemos o convite, a presidente também não pôde estar presente, porque tinha outra atividade. Esse tema ele é recorrente também no Conselho, né? Quando fala da categoria, fala também das condições de trabalho e do adoecimento dessa categoria. Então, a gente, lá no próprio Conselho, nós temos aqui 2 conselheiros municipais, o Lúcio, que está ali, que é da região sul, o Baixinho também, que é também conselheiro municipal, e eles sabem que esse tema não só dos usuários, mas também dos trabalhadores, eles acabam indo para o Conselho. Então, é muito interessante o tema, eu parabenizo realmente a Câmara, na figura aí do vereador, que traga realmente esse debate com mais profundidade e também mais soluções também, né? Só apontar os problemas é muito interessante, mas também o que é que a gente vai fazer com essa categoria que está adoecida. É lógico que, pensando que o número é grande de adoecimento, mas não é, porque está incluído tudo, está incluído também as outras licenças que o servidor também tem direito. Então, é bastante interessante a gente estar proporcionando esse tipo de debate. Muito obrigada pelo convite. Vereador Paulo Haddad, o senhor tem uma interrogação? Eu tenho, sim. Até aproveitando a fala da Ivonilde, era justamente esse meu questionamento, né? A gente tem visto que a Secretaria tem tido algumas ações preventivas, como já foi citada pelo Marcelo, né, doenças físicas, para as doenças físicas e mentais, tais como exame periódico, ginástica laboral, palestras, a própria Comissão de Segurança do Trabalho. A minha pergunta é a seguinte, existe hoje dentro da Secretaria alguma proposta de ações que visem estar diminuindo esse índice de absenteísmo? Justamente esses temas, essas palestras que vão em direção à redução, né? Por quê? Porque a conscientização, né, faz com que a pessoa, que nem a Ivonilde falou, tome consciência, mude hábitos, não queira mais os vícios, né? Se cuide, né? Porque o trabalho, é lógico, ele faz parte da vida, então tudo que interfere, né, acaba corroborando. Agora, nem tudo é o trabalho. O trabalho, às vezes, a natureza do trabalho já é desgastante, né? O fato que nem o vereador comentou ali, né? Olha, você faz tanto de caminhada por dia pelo trabalho, ou você carrega muito peso, ele é exaustivo, mas isso não significa necessariamente adoecimento. Se ele tem ali a dieta dele, se ele sabe, faz exercícios regulares, tem uma postura mais proativa, isso ele evita doenças. Então, o papel principal é conscientização. Para quê? Para prevenção. Né? Okay. Marcelo, vereadores, eu recebi uma carta aqui de uma servidora que não quis se identificar, mas está presente. Ela fala o seguinte, eu queria ler.
Prezados que compõem a mesa, sou servidora pública em estágio probatório. Gostaria de contribuir com essa plenária, pois estou de licença médica há quase 2 meses, por esgotamento emocional, transtorno depressivo e trânsito de pânico. Em junho de 2015, assumi o meu cargo gozando de saúde plena, motivada e cheia de energia para exercer com excelência o meu trabalho, servindo a população. Infelizmente, fui inserida em um posto de trabalho insalubre, péssimas condições físicas, relações interprofissionais patológicas. Diante das constatações, realizei um documento para minha secretária e protocolei na prefeitura, solicitando ajuda. Isso resultou em assédio moral por parte da minha chefia, que passou a me perseguir e reprovar-me nas avaliações de desempenho, além de abrir um processo administrativo com acusações falsas e descontextualizadas. Todos os fatos estressores foram afetando a minha saúde física e mental, gradativamente. Eu me esforçava cada vez mais no trabalho e só era valorizada pelos usuários do serviço e pela rede. No entanto, chegou um ponto que não suportei mais, pois percebi que não era o meu trabalho que estava sendo avaliado, e sim a minha antipatia que a chefia nutria por mim. Trata-se de um abrigo para mulheres vítimas de violência, um ambiente tão adoecedor que minha colega assistente social ficou 9 meses afastada por síndrome de pânico. A cozinheira está afastada atualmente e eu, psicóloga, também estou afastada. Sugestão: por que a Camprev não notifica as secretarias que não zelam pelos seus servidores? Por que não há pesquisa junto aos servidores sobre a insalubridade do ambiente de trabalho? O que você me diz? Eu digo que ela tem que denunciar, porque estou vendo muitas irregularidades, aí, problemas de gestão, administrativos, né? O problema aí, com certeza, tem que ser averiguado, tem que ser verificado, porque ela fala de assédio, ela fala de muita coisa errada. Se realmente isso for verdade, tem que ser apurado e tem que ser resolvido. Né? Okay. Bem, não é saúde o problema aí, o problema aí é anterior. Né? Tá. Bem, senhores vereadores, senhores presentes, né, senhores convidados, eu queria deixar em aberto as considerações finais a partir do vereador Rodrigo Dudic. Se quiser colocar alguma consideração daqui para cá, nós vamos, para a gente poder encerrar esse debate. Tem 2 pessoas. O vereador Jorge pediu para se ausentar, eu disse que eu ia encerrar às 16h15. Eu vou só pedir que a pergunta seja bem breve, porque nós já estamos encerrando o tempo aqui. Tá? Então, eu queria deixar aberto, mas o senhor pode se identificar e o vereador Jorge, se quiser né, deixar a mesa, o senhor tem... Boa tarde a todos, meu nome é Lúcio, eu faço parte do Conselho Municipal de Saúde e também do Conselho do Laboratório Municipal. Eu acho que esse tema, senhor vereador, é um tema que tem muito a ver com quem está do outro lado lá também, do ponto de vista da gente conversar a respeito do assunto, né? Eu não sei se eu estou fora do regimento, mas, assim, vendo o que se trata, do que se tem essa discussão. Por quê? Porque, infelizmente, o nosso maior problema hoje na Secretaria de Saúde é a falta de trabalhadores. E a falta de trabalhadores por quê? Primeiro, que já não se tem concurso há muito tempo. Segundo, que toda essa relação de informação dada aí, e a gente tem total concordância, nós que somos do Conselho de Saúde, que participamos de discussões, inclusive reunião de trabalhadores, sabemos que o maior problema é a pressão dos trabalhadores dentro das unidades de saúde. Hoje, por exemplo, nós temos de 70% a 80% que chega ao pronto-socorro municipal, seja PA ou hospitais, ele poderia ser cuidado nas unidades de saúde. Mas nós pegamos uma fila 3 horas da manhã para marcar consulta às 7 horas, e quando dá 8h15, acaba as fichas. E só daí 30 dias depois. Então, infelizmente, nós estamos vivendo por uma situação muito difícil na cidade de Campinas. Então, qual que é a realidade do problema, em especial das faltas, do ponto de vista do que nós, usuários, entendemos? Primeiro, uma pressão muito grande por falta de trabalhadores. Segundo, as condições de trabalhos.
pelo menos 20 unidades está para se fazer reforma. Quando a gente fala em 20 unidades para se fazer reforma, nós estamos falando aquelas unidades que não é goteira, não, cai balde de água dentro da Só para a unidade. gente poder encerrar, que o tempo está acabando, eu tenho até 4h15. Se o senhor quiser fazer a pergunta, eu tenho que passar para ela para poder encerrar, porque senão o programa vai encerrar, ela não vai poder perguntar. Se o senhor quisesse fazer alguma interrogação para qualquer dos presentes, eu gostaria que fosse feito, para eu poder passar a segunda pergunta. Tá bom. Em 96, eu fiz parte do Programa Saúde do Trabalhador, da qual o senhor faz parte, que tem a ver com os relatórios e as condições de falta dos trabalhadores de forma geral. E, desde aquela época, a situação já apontava para a situação dos estresses, né? E entendo que, naquela época, já tinha, segundo o Kerr Saraiva, em torno de 15% de faltas, né? E hoje o senhor aponta 3,9%. Esse 3,9% é por cento, é por 100 ou é por 1000? É 3,92% de absenteísmo na prefeitura toda, né, por licença tratamento de saúde. Como o senhor comentou, a depressão, o estresse, ele está aí. Existem mais de 11, né, pesquisas mostram mais de 11 milhões de brasileiros, né, aí afetados, né, ou seja, até 2020 vai ser uma das doenças que vão mais afetar as pessoas, né, não só no Brasil e fora também, né, no mundo. Então, para o trabalhador que está inserido na sociedade, não é diferente. Ela atinge não só o trabalhador, mas o cidadão, e que busca aí tanto a saúde, né, para a solução, e o trabalhador não é diferente, né? Ele é cidadão também. A senhora pode... Bom, eu fui diretora educacional na prefeitura, sou aposentada, 31 anos na educação, atualmente sou diretora previdenciária no Camprev. Então, vim falar não em nome do Camprev, mas em nome da educação, assim, do que eu vivenciei na educação. As condições de trabalho também na educação infantil, principalmente onde eu atuei, dos monitores, cujo módulo, num berçário, 8 bebês para um monitor, esse módulo em si já é exorbitante. Junta-se a isso que não fica nesse módulo por conta das ordens judiciais, pela falta de vaga nas creches. Então, o monitor chega a cuidar de 15 bebês de 3 meses que não andam, que tem que carregar, que tem que trocar fralda. Em média, o monitor faz uma troca de 40 fraldas no dia, mais ou menos. 30 e poucas fraldas num dia. Isso, por si só, acaba com qualquer condição física, né? Fora a condição psíquica mesmo, né? Então, de fato, as condições de trabalho, né, na educação, principalmente dos professores, já existem as doenças do Burnout diagnosticada, são claras, já existem estudos sobre isso. Então, esse número que ele apresenta aqui, a meu ver, me deixou surpresa para o lado do bem. Eu achava que era muito mais, diante das condições de trabalho que a gente verifica. Então, eu acho que se a gente tem que fazer um esforço aqui na Câmara, inclusive de ver com a Prefeitura que condições de trabalho a gente pode estar melhorando nos locais, nas pontas, porque a gente vê que o índice de licenças médicas são maiores nas pontas, na Guarda Municipal, na saúde e na educação. Na atividade meio, são poucas as licenças, no SAMU. Então, as atividades fim, que são onde tem o maior número de LTS. Então, aí que tem que ter uma atuação, eu acho que não é do Camprev, para quem escreveu a carta, é uma atuação da Prefeitura. E só alertando que se vier uma reforma da Previdência com os termos que estão vindo, uma pessoa com 62 anos cuidando de 15 bebês, nós vamos ver, uma mulher, né, de 15 bebês, vamos ver o que vem pela frente. Então, uma oportunidade para a Câmara, numa possível reforma, refletir bem no que vai acontecer aqui, porque as condições de trabalho com a idade vão ficar muito piores. Tá bom. Para a gente poder encerrar, vereador Rodrigo, se tiver alguma consideração. Sim, Paulo, eu parabenizo pela iniciativa de criar essa comissão. Parabenizo a todos que estão aqui, agradecer a presença de todos, os questionamentos.
Nesse sentido, aquele questionamento de quantas são por conta de licença de acidente de trabalho, mas também por ver como a senhora acabou de nos posicionar, no sentido de investigar quais dessas licenças são decorrentes da atividade ocupacional e a gente aqui na comissão conseguir criar alguma proposta para que melhore e diminua essas licenças. Ok, muito obrigado. Vereador Haddad. Parabenizar o presidente Paulo Galtério pela condução dos trabalhos, pela iniciativa de estar discutindo esse assunto. Também deixar um abraço aqui para a Ivonilde, para a Ângela, para o Marcelo, para o Santini, para o Rodrigo, para o Ailton. Foi um prazer tê-los aqui e contem com a gente. Sempre que precisar, estaremos aqui à disposição para ombreados, que nós possamos aí melhorar um pouquinho mais a qualidade de vida do tão sofrido cidadão brasileiro e também, né, o nosso cidadão campineiro, que não foge à regra. Eu também, na mesma linha do Paulo, quero agradecer a todos da mesa aqui, né, e falar que foi muito bom e que tenha outras, né, Paulo? Muito bom, tá? Agradecer a todos, tá? O público que nos assistiu pela TV, nos assiste pela TV Câmara, por presente. Muito obrigado. Santini, se tem palavras. Mais uma vez, agradecer a todos, agradecer a presença dos vereadores, o Carlão do PT, o Paulo Haddad, o Rodrigo da Farmadic, o Ailton da Farmácia, o Jorge, que já nos deixou, o vereador Paulo Galtério, o Marcelo, representante do Conselho. Muito obrigado a todos por estarem dispostos, que eu acho que o caminho para a solução é esse, é o debate. Quero deixar registrado meus parabéns ao DPSS, porque a gente fala, critica, traz os problemas, mas a gente sabe o quão difícil é o trabalho do DPSS, o quanto tudo isso cai em cima do DPSS. Então, puxa, meus parabéns a você que hoje dirige brilhantemente já há 6, 7 anos o DPSS, e obrigado pelo apoio que o senhor tem dado sempre à Corregedoria nas tratativas quando a gente precisa de alguma coisa das pessoas que estão de licença. Que, na verdade, nós possamos conseguir, através dessa comissão, atingir os nossos objetivos e trazer algo melhor, tanto na diminuição das LTS, como na valorização do servidor. O exemplo que o vereador Carlão do PT deu da história do Quixote é excelente, e nesse sentido que eu fiz a proposta de trazer os médicos, que eles podem, talvez, nos trazer alguma opinião, alguma ideia que possa acrescentar nesse sentido. Muito obrigado. Marcelo. Quero agradecer aí a oportunidade de estar vindo à Câmara, mostrar um pouco do trabalho que a gente desenvolve, né? Sempre abertos a ouvir sugestões, né? Críticas, sugestões, para a gente poder melhorar, poder oferecer um trabalho com mais qualidade, né? E naquela linha mesmo, para a comissão, eu entendo assim, que a gente tem que continuar na prevenção, porém, na ponta, na gestão, eu acho que ali tem uma grande coisa a ser trabalhada, né? Porque se você muda certos horários, se você muda a forma de trabalho, se você redimensiona ou agrupa, como foi a sugestão dela, porque de repente você tem é aquela história, quando você tem um, não tem nenhum, quando você tem dois, você tem um. Então, de repente, a forma de fazer pode ser que seja o grande diferencial e a saída, porque a gente tem que lembrar que a gente tem que melhorar, sim, tem que ter servidor, mas também a gente tem que ter economia, e a situação do país tem que ser olhada nesse aspecto aqui no município, de sempre estar fazendo, não deixando sobrecarregar, para não adoecer. O adoecimento é só o resultado final, então a gente tem que tratar antes. E eu agradeço a oportunidade. Muito obrigado, Marcelo. Ivonilde. Bom, eu gostaria de agradecer ao convite, né, ao vereador Paulo Galtério, a todos os vereadores presentes, ao Santini, ao Marcelo, ao Carlão aí do PT e a todos os presentes. E eu gostaria também de convidar a Câmara, também, na figura dos vereadores, para também participarem lá do Conselho Municipal. Nossas reuniões, elas são nas quarta-feira do mês, às 18h30, lá no Salão do Vermelho. E eu acho que será um grande prazer estar recebendo a bancada aí dos vereadores para estar junto com os conselheiros, né,
os usuários, trabalhadores, os gestores, vendo essas condições tanto da população quanto dos trabalhadores. Muito obrigada pelo convite. Vereador Carlão, se o senhor tiver as considerações finais. Não só queria parabenizar, vereador, e sugerir que a gente dê continuidade nesse debate, porque é grave a situação quando, do ponto de vista da enfermidade, principalmente a saúde mental dos trabalhadores. Eu acho que alguém aqui colocou a importância da gente trazer profissionais que também atendem esses trabalhadores para que a gente possa contribuir no sentido de ir na raiz do problema, que é as condições de trabalho, o que é que nós temos que mudar para melhorar a qualidade. Mas eu parabenizo a comissão e acho que podemos contribuir bastante com a continuidade desse debate. Ok, muito obrigado. Eu, antes de encerrar, eu queria agradecer aos vereadores, queria lembrar aqui que essa comissão de saúde, eu não conseguiria fazer esse trabalho se não tivesse o apoio dos vereadores. E eu vou lembrar a cidade de Campinas e aos presentes, assim, essa comissão de saúde não é uma comissão omissa. Ela tem visto os problemas e tem tentado trazer soluções. Nesse particular, eu queria lembrar que a comissão dos membros já fizeram o trabalho com o remédio, a questão do Boldrini, que a doutora Sandra ela insiste em não utilizar o remédio. Silvia, né? Silvia Brandalize. Nós estamos com essa questão hoje da licença de tratamento de saúde, que é um problema, e também nós vamos apurar também uma questão de omissão de socorro da Unicamp com uma pessoa que veio a falecer do sistema público. Então, assim, eu quero dizer para você que está em casa, que está preocupado com saúde, pode trazer o problema à comissão, que nós vamos levantar e ver o que aconteceu. Nós vamos buscar a solução. Então, eu digo, antes de mais nada, que a comissão tem trabalhado duro para dar uma resposta a esse problema de saúde. E eu queria agradecer ao Santini, que se deslocou até aqui para prestar as informações da Guarda, dizer que nós vamos continuar esse trabalho, né, e sempre que a gente entender que for necessário e, se for possível, que vocês possam dar esse esclarecimento para a população. Marcelo também, que eu não conhecia, mas me deu respostas satisfatórias para que a gente possa repassar isso para a população campineira. E Vonilde também, que eu estou muito feliz de poder participar desse debate, que nós colocamos esses problemas para a sociedade campineira. Nós não podemos ter um problema, questão de saúde dos trabalhadores, questão de licença de tratamento, que dá custo para a prefeitura, e nós não temos uma resposta, né? Nós temos que ter o problema e buscar a solução. Visto que acredito que o objetivo foi atingido, eu dou por encerrada essa reunião, agradecendo a todos, em especial aos meus companheiros de trabalho da casa, as pessoas que fizeram perguntas aqui, muito obrigado, e as pessoas que tiveram paciência de esperar o debate. E ao telespectador de em casa que nos prestigiou acompanhando esse trabalho. Muito obrigado a todos, Deus abençoe e saúde. Muito obrigado. E você acompanhou ao vivo aqui o debate público sobre as condições de trabalho dos profissionais da saúde e licenças para tratamento. Logo mais, às 18 horas, você tem a reunião ordinária. Fique agora com a nossa programação. Até mais. TV Câmara Campinas.